Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, porque estamos chegando ao final da primeira fase do Regional. Tá tudo muito embolado no grupo A, tá tudo muito embolado no grupo B, restando 3 rodadas, dependendo do momento que você está vendo o vídeo, 2 rodadas para o final da primeira fase da competição. E nesse vídeo eu vou trazer uma projeção de qual deve ser a pontuação suficiente para as equipes avançarem à próxima fase do Regional. Qual deve ser aquela pontuação do quarto colocado do grupo A, quarto colocado do grupo B, qual deve ser a pontuação que confirma a classificação à próxima fase do Regional. Antes, eu vou pedir para você deixar a sua expectativa aqui abaixo, quem você acredita que tende a avançar a segunda fase da Copa do Nordeste, quem você acredita que é o favorito do Regional dessa edição de 2025, também deixa o like, se inscreve no canal, a gente está próximo de bater essa próxima meta de 5.000 inscritos e compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores, isso faz com que o vídeo seja direcionado a mais pessoas e também para que eu traga ainda mais conteúdos como esse por aqui. E a partir, bora lá, já começar a projeção, vou abrir para vocês o ponto da classificação atual da Copa do Nordeste, tanto do grupo A como do grupo B, e mostrar o quão está embolado. Assim, matematicamente todo mundo ainda tem chance de avançar, né? Então se tem também os pontos dos jogos atrasados do Bahia, enfim. E aí, o que eu usei, né? Quem está acompanhando de perto essa Copa do Nordeste, ou até mesmo de uma forma superficial, sabe que a Copa do Nordeste ela tem um formato diferente do que se teve em outras edições, e não dá para usar as edições anteriores para trazer uma projeção do G4 ou pontuação mínima para o G4 ou não. O que eu terminei usando para essa projeção? A Série D do Campeonato Brasileiro, a primeira fase da Série D, e a segunda fase da Série C. Por que eu usei essas duas competições, essas fases dessas competições? Porque nas duas a gente tem um número de equipes, no caso da Série D 8, o mesmo número de equipes da Copa do Nordeste, no caso da Série C 4, e 50% dessas equipes avançam à próxima fase. E aí, por mais que na Série D a gente tenha turno e retorno, eu terminei usando a condição de aproveitamento. Vou explicar isso para vocês aqui agora. A gente tem, na primeira fase da Série D, 42% sendo disputados, ou seja, 42% é o 100% de aproveitamento possível, e a média da pontuação da última edição para as equipes que conseguiram avançar, em alguns casos foi até um pouco menos do que isso, foi 20 pontos. Então, batendo os 20 pontos na Série D, na primeira fase, era uma confirmação de pelo menos o quarto colocado com 20 pontos conseguir avançar. 20 pontos de 42 representa 47%. Então, guarda esse ponto do 47% de aproveitamento. Um outro ponto aqui foi o uso da Série C. As últimas edições da segunda fase da Série C, o que se tinha? 18 pontos disputados, 18 pontos era o 100%, e as equipes conseguindo a classificação minimamente com 10 pontos, 9 pontos ou 7 pontos, ou seja, 10 pontos 55% de aproveitamento, 9 pontos 50% de aproveitamento e 39 pontos, e 7 pontos na verdade, sendo 39% de aproveitamento. E como é que dá para a gente traduzir isso para a Copa do Nordeste? Tratando aqui de Copa do Nordeste, a gente tem na Copa do Nordeste o aproveitamento máximo, os 100%, sendo de 21 pontos, porque diferente da Série D, por exemplo, a gente não tem turno e retorno. Então são 7 jogos para cada equipe, 3 vezes 7, 21 pontos, que seria o 100% de aproveitamento. Olhando aqui, aqui essa condição dos 10 pontos na Série C, dos 55% na Série C. O que representa 55% de aproveitamento em uma Copa do Nordeste na primeira fase? 12 pontos. 11,55, uma condição real, 12 pontos. Então, olhando para 12 pontos ser o suficiente, ser algo já praticamente carimbado de classificação para a próxima fase, a gente tem CSA com 9 pontos, podendo chegar aos 12 nessa quinta rodada, e o Vitória com 10 pontos, podendo chegar aos 12
podendo chegar aos 13, inclusive, nessa quinta rodada. O Vitória joga contra o Altos. Olhando para uma outra condição, 50% de aproveitamento. 50% de aproveitamento na Copa do Nordeste iria representar 10,5. Como não se tem número cortado, terminei subindo um pouco mais, 11 pontos seriam os 55% de aproveitamento, um pouco mais na Copa do Nordeste. Para 11 pontos, a gente tem o Sport podendo alcançar isso, o Vitória com um ponto alcança esses 11 pontos, e o próprio CSA. Essas equipes nessa quinta rodada podem ultrapassar ou alcançar esses 11 pontos. Partindo para um outro aproveitamento, aqui aproveitamentos já um pouco mais extremos, aproveitamentos que podem ser o suficiente ou não. 47% de aproveitamento seria 9,8, 10 pontos no caso, né? Olhando, arredondando para cima, 10 pontos representam esses 47% de aproveitamento. Então, com 10 pontos, a gente tem já a condição do Vitória. O CSA com o empate alcança os 10 pontos. O Sport com o empate também alcança os 10 pontos. América e Bahia também podem chegar aos 10 pontos nessa rodada. O Bahia ainda não tem data confirmada para jogar. E antes de você dar sequência aqui ao vídeo, vou fazer um convite para você. Por volta das 18 horas dessa quarta-feira, vou estar abrindo uma live para falar sobre essa quinta rodada do Regional, também trabalhar um pouco das possibilidades dos confrontos tanto do Grupo A como do Grupo B, e a classificação também atualizada, trabalhar um pouco mais as possibilidades para essa reta final da primeira fase do Regional. E aí a gente parte para uma condição ainda mais extrema, que são os 39% de aproveitamento, que representaria 8,19, 9 pontos na realidade para uma classificação. Para 9 pontos a gente tem uma condição do CSA já ter os 9 pontos, o Sport já ter os 9 pontos, Vitória já passou desses 9, Bahia, América podem alcançar os 9, podem ultrapassar, CRB e Fortaleza podem chegar nesses 9 pontos. Eu não confio tanto aqui nessa condição de 9 pontos. 9 pontos seria algo extremo. Pode acontecer do quarto colocado terminar com 9 pontos? Eu até acredito que sim, mas aí talvez os critérios de desempate sejam suficientes, sejam necessários para o desempate. Né? Assim. E aqui 10 pontos eu acho que já é algo mais real. 11 pontos aí sim já é algo mais confirmado, e 12 sim já dá para comemorar a classificação para a próxima fase, não matematicamente no momento, mas na prática 12 pontos já é algo suficiente para a classificação para a próxima fase. Assim, não dá para trazer uma projeção concreta, assim, tem 3 rodadas para o final da competição. Eu vejo que para alcançar 10 pontos aqui, olhando para Ceará e Confiança e Náutico, são 2 vitórias em 3 jogos, então é algo complicado, mas não é impossível. Olhando para a condição aqui do CRB, 2 vitórias em 3 jogos, acho próximo. Ou no caso do CRB nem isso, né? O CRB precisaria de 1 vitória e 1 empate em 3 jogos. Fortaleza também de 1 vitória e 1 empate. Aqui eu vejo um grupo A muito bem definido, e aqui eu vejo um grupo B em aberto. Juazeirense corre dentro aqui do G4, tem um confronto nessa quinta rodada importante contra o CSA, e aí pode ser algo crucial para essa sequência da competição. Enfim, tá aqui as projeções, né, para possibilidades de classificação para a próxima fase. Se tem para a Copa do Nordeste uma possibilidade de 9 pontos, é algo que pode acontecer, que o quarto colocado tenha. 10 pontos também, né? 11 e 12 pontos são projeções reais para a classificação para a próxima fase. 8 pontos não dá. 8 pontos é algo que dificilmente vai trazer uma classificação para uma equipe à próxima fase. Deixa a sua expectativa aqui abaixo. Tem outro conteúdo aqui disponível no canal em que eu trago informações sobre transmissão dessa quinta rodada da Copa do Nordeste, trago também um pouco de uma avaliação dos favoritos, enfim. Deixa também aqui o joinha, não custa nada a você, isso ajuda demais ao crescimento do canal, e compartilhe o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, se teve alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vou ficando por aqui,
Até a próxima.